primeira questão que eu tenho para colocar é se, depois de ter tomado conhecimento que o seu nome estava em investigação na Procuradoria e depois de aferir que essa investigação pudesse estar eventualmente relacionada com a venda do seu apartamento, procurou o seu então colega Manuel Renato Matus? Muito obrigada, digníssima. Sim, procurei o meu colega, não pessoalmente, trocamos mensagens, tenho essas mensagens aqui comigo, se o tribunal pretender ver, fiz em inglês diz screenshot, não sei como é que se diz em português, mas sim, eu soube, como eu disse, às 22h30 de segunda-feira, dia 3 de abril de 2017, que o meu nome estava nessa lista. Eu fiquei em choque, como devem imaginar, eu não dormi, foi a primeira vez da minha vida que eu vi o sol nascer, eu não dormi essa noite. E no dia seguinte, até era terça-feira, eu tinha que ir trabalhar, estava como diretora de gabinete do primeiro-ministro e eu ainda não tinha conseguido cair em mim e queria saber o que fazer. A minha primeira preocupação foi fazer uma carta, uma exposição à Procuradoria e juntar os documentos. Foi nessa madrugada que eu preparei esse dossiê. Na terça-feira eu tentei me acalmar e na quarta-feira eu mandei uma mensagem para o Sr. Renato Manuel Matus. Vou tentar, se for permitido posso ler, se não for permitido posso tentar... Eu ia pedir detalhes da conversa que teve, se Obrigada, obrigada, digníssima. Não houver inconveniente, obrigada. Obrigada. 5 de abril de 2017, às 13h51. Estou há 2 dias a tentar entender porquê. Porque eu sempre estive excluída dos vossos assuntos e a única coisa que fiz foi vender-lhe a minha flat. Eu não lhe procurei. Por quê? No dia 5 de abril, às 17h35, recebi a seguinte resposta. Camarada Neuza, boa tarde. Desculpe, andei longe do celular home. Só posso lamentar o que está a acontecer. Recomendo, como eu estou a fazer, serenidade. Saudações, Renato Matus. E eu respondi, fácil dizer, difícil para alguém que nada teve a ver com o assunto ser julgado como ladra em praça pública. Lamento imenso que me tenha envolvido nisto desnecessariamente. E não recebi nenhuma resposta a esta mensagem, digníssima. Depois, em 17 de setembro de 2018, após um silêncio total do Sr. Manuel Renato Matus, eu voltei a mandar-lhe mensagem. E a minha mensagem dizia assim, eu não tinha noção da enormidade do mal que o senhor conseguiu causar na minha vida e pelo resto dela, mas acredito na lei do retorno, estarei aqui para ver. E ele respondeu-me no mesmo dia 18, não, respondeu-me dia 18, eu mandei mensagem dia 17. Muito boa noite, camarada Neuza, ando atrapalhado com a saúde do meu filho e longe do celular. Será que as mensagens que recebi eram mesmo para mim? Saudações, Renato Matus. E eu respondi. Eram para si, sim. Sabia que o que estava a fazer poderia prejudicar-me. Usou-me para resolver os seus assuntos. Meteu-me num problema que me vai perseguir a vida toda. Hoje, eu tenho as portas do mercado de trabalho fechadas por sua causa. E como se não bastasse, fui sujeita à exposição em assuntos que não conheço. O meu nome está sujo graças a si. Tenho apenas 47 anos e uma vida inteira de trabalho honesto deitados no lixo. Triste. E ele respondeu-me, camarada Neuza, se estas mensagens eram mesmo para mim como confirma, pedia que nos encontrássemos. Tenho muito respeito e consideração por si desde que a conheci através do seu parecer favorável à minha petição ao camarada presidente Chissano e da nossa interação, creio que no Ruanda. Portanto, antes de me juntar a si na presidência da República. Saudações, Renato Matus. E eu respondi. Eu esperei que me procurasse depois do meu nome ter ficado exposto devido à compra que fez da minha flat, com o uso de fundos de proveniência problemática e que eu desconhecia. Para mim,
Foi um negócio de boa fé com alguém que eu conhecia e por quem tinha respeito. Esperei que me informasse e me ajudasse a limpar o meu nome, porque, como bem sabe, na presidência eu fui apenas uma técnica e nunca estive envolvida nestes assuntos. Se recebi dinheiro da tal empresa, foi por sua instrução. Eu nem sequer sei quem são. Estou reformada e a viver apenas da pensão, e quando me surge a oportunidade pela primeira vez de um emprego bem remunerado no setor privado, fui informada que não poderei ser contratada por ter o meu nome associado ao escândalo da dívida oculta. Acho que eu merecia mais consideração da sua parte, visto que sabe melhor do que ninguém que eu sou inocente nesta história toda. O motivo pelo qual eu mandei estas mensagens no dia 18 de setembro, meritíssimo, é porque eu fui convidada para um cargo numa instituição e no dia em que eu ia assinar o contrato, eu já estava vestida de carteira na mão, o meu telefone tocou e disseram que o CEO queria falar comigo. E quando eu cheguei, depois de ter tido entrevistas fantásticas, ele disse-me simplesmente: não podemos contratar pessoas ligadas ao escândalo das dívidas ocultas. O meritíssimo deve imaginar como é que eu fiquei e foi por isso que eu voltei ao contacto com o Sr. Renato Matusse. Última mensagem trocada com o Sr. Renato Matusse foi depois de uns factos pessoais, familiares, quase que dramáticos causados por esta situação. Eu nesse dia estava muito mal. Tinha chegado de uma viagem para ir atender um problema causado por isto ao meu filho, que agora não está a estudar por causa de uma depressão ligada a este assunto. E quando eu desembarco no aeroporto, tinha a minha mãe de baixa no hospital, meritíssimo. Porque a minha mãe estava com medo que eu fosse presa no aeroporto, assim como aconteceu com o Sr. Manuel Chang, por causa deste assunto. E eu mandei-lhe uma mensagem, última, desabafo. O meu mundo caiu. A minha vida está de pernas para o ar. A minha família está em pedaços. O meu filho mais velho, que já estava encaminhado a estudar em Portugal, está com uma depressão e à beira de desistir do curso. Está a ter acompanhamento médico. A minha mãe está deprimida e com ataques de ansiedade constantes, sempre no hospital. As portas do mercado de trabalho fecharam-se para mim. Amigos afastaram-se e sou tema de debate em grupos do WhatsApp. Recebo ameaças nas redes sociais. Na rua olham-me de esguelha e murmuram. Os meus filhos são envergonhados na escola e são alvos de piadas. Hoje, ao contrário de ontem, nem forças têm para ter raiva de si. As forças abandonaram-me e resta-me apenas chorar. E fazer-me todos os dias a mesma pergunta. O que é que eu fiz para merecer isto? Será este o resultado de uma vida honesta de trabalho? E o Sr. Renato Matusse nunca me respondeu. Tamanha era a consideração que ele tinha por mim. Obrigada, digníssima. Obrigada, meritíssimo. Do réu Manuel Renato Matusse, pedindo a palavra ao tribunal, por favor. Já levantou a mão por 3 vezes. Por favor. Obrigado, meritíssimo, pela oportunidade. A instância da defesa do professor Manuel Renato Matusse, gostaria de impugnar a leitura destes documentos que estão sendo feitos pela declarante, que são documentos que não constam dos autos. Esta é a primeira questão. São correspondências privadas e não estão aqui nos presentes autos como prova documental. E a segunda questão também, que gostaríamos de que ficasse claro ao tribunal e impugnar, é que o que está aqui a tratar a declarante na parte final nada tem a ver com o processo, faz-nos violar aquilo que é o princípio da vinculação temática, são as suas questões pessoais e que não relevam para o esclarecimento ou a busca da verdade material sobre o assunto que está sendo aqui discutido. Tratam-se de juízos de valor, opiniões suas, seus sentimentos, que, no nosso entender, simplesmente têm a intenção de denegrir, vilipendiar a imagem do professor Manuel Renato Matusse na praça pública, uma vez que tem a oportunidade de, o presente julgamento, estar a ser transmitido em direito e não, efetivamente, para a justiça, e
o esclarecimento da verdade. Muito obrigado, meritíssimo. O Ministério Público tem a palavra sobre os dizeres do advogado, por favor. Não, eu percebi em algum momento, se é que bem percebi, que o ilustre advogado alega que os fatos que estão a ser trazidos pela declarante não constam dos autos e impugnou a leitura das mensagens que foram extraídas do seu telemóvel, invocou o princípio da vinculação temática e, em suma, também entende que são fatos da vida privada que não relevam para a matéria dos autos. Em suma, pude reter no essencial estes argumentos. Eu estou realmente surpresa com os argumentos que estão a ser trazidos pelo ilustre advogado, até porque a declarante foi convidada pelo Ministério Público a trazer informação, detalhe do que vivenciou quando se apercebeu que o seu nome estava a ser investigado e, particularmente, pretendemos, com esta questão que foi colocada, aferir aquilo que foi o perfil do próprio réu relativamente à matéria dos autos. A declarante tem a prerrogativa na lei de dizer o que sabe, o que ouviu, o que viu, o que presenciou, ou seja, o que vivenciou. Não encontro dispositivo legal que impeça. Se o ilustre advogado tiver domínio de dispositivo legal que impeça a declarante de dizer relativamente à matéria dos fatos, e nós estamos simplesmente a tratar da matéria dos fatos e aquilo que é a conduta, o comportamento do réu face aos fatos que lhe são imputados, então, por favor, indique o dispositivo que proíba a declarante de narrar fatos que vivenciou relativamente à matéria dos autos. A pergunta foi simples e clara. Depois de tomar conhecimento de que seu nome estava envolvido nas dívidas ou estava em investigação nas dívidas, procurou o Sr. Renato Matusse? A declarante disse que sim. A pergunta seguinte, e mesmo antes do Ministério Público avançar, a declarante pediu para dizer que trocou mensagens e pediu para ler as mensagens. E não houve oposição por parte do Tribunal relativamente a esse pedido. Muito pelo contrário, o próprio Ministério Público, na minha pessoa, pediu que a declarante lesse essas mensagens até para podermos aferir aquilo que é o perfil e a conduta do réu face a estes fatos. Então, eu não encontro impedimento legal algum e, como disse, resulta da lei que a declarante possa depor contra fatos que tenha conhecimento. Meritíssimo juiz, eu não encontro aqui nenhuma violação da lei no que diz respeito
a matéria que a declarante está a trazer ao conhecimento do tribunal. Obrigada. E eu iria pedir para que o pedido da defesa fosse negado. Obrigada. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.